Um bom e abençoado dia para você. Estamos com mais um episódio aqui da Bússola de Ouro. E é claro que eu não poderia deixar de trazer mais uma mulher incrível para conversar com vocês. E como sempre eu digo, o nosso maior objetivo aqui é sempre trazer insights valiosos para que você consiga alinhar os seus objetivos com a sua trajetória. Então, hoje eu tenho aqui comigo a Ana Beatriz. Ela é contadora, assim como eu. Ela é mãe também, assim como eu. E aí a gente quer tratar, basicamente hoje, em especial, sobre alguns assuntos voltados, claro, ao mundo do empreendedorismo, né, ao mundo dos negócios, mas também com uma vertente de maternidade, porque ela tem uma história bem bacana para contar pra gente sobre isso. E hoje, claro, falando sobre maternidade e o quanto ela não nos tira do jogo, né? Sim. Porque o mercado acha que as mulheres saem do jogo quando elas maternam, e na verdade Já conseguimos não. reverter. O jogo muda, a verdade é que o jogo muda. Sim. E a gente quer muito trazer essa vertente de visualização para vocês, esse conteúdo vai ser bem rico. Ana, seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui com você. Fico muito grata pelo convite. Que bom. Olha só, a gente sempre costuma começar falando um pouquinho a respeito da tua jornada profissional, a respeito da tua trajetória, que é uma trajetória de sucesso. Porque as pessoas lá fora olham e elas sempre veem, quando elas olham para alguém, elas veem primeiro o resultado, né? O resultado sempre chega na frente. Sim. Da pessoa, do indivíduo que está por trás do resultado. Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre qual é o teu trabalho hoje, o que você faz hoje, né? Qual que é o teu cargo, como que você está atuando no mercado. E aí, depois eu quero ir um pouquinho daquilo que está por trás dessa tua jornada, do mundo empreendedor ou do mundo dos negócios, né? Sim. Para a gente trazer um pouco também daquilo que construiu a tua trajetória até aqui. Ok. Tá bom? Bom, a minha carreira profissional começou cedo. Eu sempre quis ter o objetivo de ter estabilidade financeira. Então, eu comecei lá com 14 anos, eu fui buscar um estágio para poder guardar dinheiro para o meu vestibular, né? Eu tinha muito medo de vestibular e desde o início, acho que com 12 anos, eu decidi que eu queria ser contadora. Eu tirei isso do nada, porque normalmente a gente tem alguém na família que conhece e tudo mais, né? Porém, eu senti isso no coração e fui até o ano do vestibular. Com o meu com o meu primeiro emprego, eu guardei todo o dinheiro para poder fazer o cursinho. Fiz o cursinho e, graças a Deus, passei de primeira na Federal para prestar Ciências Contábeis. E logo no início já fui atrás de estágio, porque eu gosto muito de aprender. Então eu falei, eu quero um estágio, aproveitar esse início, que as pessoas estão dispostas a ensinar bastante, né? E com isso, a minha experiência na parte fiscal foi na Votorantim. Eu participei do programa de estágio deles durante 1 ano e aprendi muitas coisas, conheci uma nota fiscal, né? E eu fiquei encantada com isso, porque é uma área muito dinâmica e ela tá toda hora mudando devido à legislação e tudo mais. E para algumas pessoas esse dinamismo pode assustar, para mim é o que me move. Então eu saí de lá para continuar aprendendo, porque como é uma empresa muito grande, você segrega muito as áreas, né? Então eu enxerguei que para um estágio eu gostaria de conhecer muitas outras áreas. E então eu saí e fui para um escritório contábil. Eu comecei lá como estagiária. A parte financeira, que sempre foi minha preocupação, eu deixei de lado ali, porque ela era muito longe da minha casa. Então o meu primeiro salário de estágio só pagou a minha gasolina de deslocamento, né? Mas eu insisti porque eu tinha muita sede de aprender e lá era o local. E por ser um escritório contábil, você tem muita oportunidade, porque você trata de diversos segmentos, né? Então eu comecei ali com prestadores de serviço até que eu cheguei nas indústrias. E a minha carreira lá começou como estagiária até que eu cheguei na coordenação fiscal, onde eu coordenava um grupo de 26 pessoas. E muito movida por aprender, eu também gosto de ensinar. Então, eu era responsável por treinar essas pessoas, né? E desenvolver processos. Então, ajudei na questão de automatização, mudança de sistema, mas também desenhar processos para que a contabilidade fique uniforme. E foi muito legal participar disso, porque eu sou muito detalhista, né? Então, poder desenhar o processo para que a gente não deixe passar nenhuma informação foi muito bom. E é o que me agregou valor para a mudança de carreira. Que daí eu fui para o outro lado da mesa, eu saí do escritório contábil para
uma empresa, né? É uma importadora de pneus, atualmente, onde eu trabalho. Sou analista fiscal sênior, mas eu cuido de toda a frente de parametrização de sistema, tô tocando o projeto de reforma tributária internamente e auxilio todo mundo nesses planejamentos e processos fiscais, né? Então, foi algo que começou ali só na vontade de aprender e guardar dinheiro, né? Que hoje se tornou toda essa bagagem que já dura 9 anos. Que legal. Não, e você já é um ponto fora da curva, porque você sonhou em ser contadora. Eu sempre, até hoje, eu disse que ninguém sonhava em ser contador. Mas eu descobri que você sonhou, então, anotado. Fugir da regra. Fugir da regra, exatamente. Não, uma dúvida aqui rápida também, Claro. né? Quando você entrou nesse universo da contabilidade, já tinha nota fiscal eletrônica? Ou era nota fiscal de bloco? Eu peguei algumas de bloco, porque tinha determinados então, clientes... Isso já define a nossa faixa etária. Eu não posso esconder essa parte, né? Mas eu tive esse conhecimento, esse contato ali, sim. Mas, graças a Deus, foi rápido. Peguei a transição. Eu também peguei a transição, por isso que eu perguntei. Ana, eu queria entender o que você sente que você construiu na tua trajetória até aqui. Eu acho que é muito... a questão da confiança, né? Uhum. Eu acho que ela é muito focada para o meu desenvolvimento profissional, mas ela me ajuda em todas as outras áreas da vida. Através do meu conhecimento técnico e a minha especialização ali, de nunca parar de aprender e buscar novos conhecimentos, eu consegui replicar isso para dentro de mim. Então, eu comecei a ter confiança no meu trabalho, confiança nos meus treinamentos, confiança na minha equipe, né? E isso gerou valor para que eu pudesse replicar para qualquer outra área, né? Uhum. Legal. Conta um pouquinho para nossa audiência da tua história, para a gente entender um pouquinho mais e ir aprofundando daí nos nossos pontos ali que a gente quer chegar. Bom, eu acho que essa sede de ter uma estabilidade financeira começou pelo fato de eu ver bastante dificuldade que minha mãe passou me tendo muito cedo, né? E com isso vem a bagagem de a filha mais velha ter que cuidar das filhas mais novas, né? Minhas irmãs hoje já estão grandes, mas desde o início ajudei a cuidar delas, trocar fralda, fazer todo esse trabalho, né? Que até temporariamente gerou um trauma em ser mãe, porque você vê toda a responsabilidade que você tem, né? Daí você fica pensando, nossa, essa criança tá chorando e não tem para quem devolver, né? Então, criou esse bloqueio temporário, mas sempre fez com que eu me movesse para conseguir objetivos. A parte financeira é uma estabilidade, mas para que eu preciso de dinheiro, né? Então, eu quero ter minha casa, eu quero ter meu carro, eu quero ter minha família, e foi criando isso dentro de mim. Só que sempre muito bem planejado. Até que, depois que a faculdade acabou, eu achando que ia fazer uma pós-graduação, vem a notícia de que eu estou grávida, né? No mesmo dia que eu ia fazer a matrícula na pós, eu cheguei nisso. Então, eu acho que toda essa bagagem que eu tive, querendo essas responsabilidades desde cedo, fez com que eu tivesse uma tranquilidade na gestação. Porque eu acho que eu já tinha criado muitas possibilidades na minha cabeça, me preparado para o pior, fez com que eu conseguisse viver a fase mais tranquila da minha vida, né? Graças a Deus, a gestação foi muito tranquila, muito perfeita. E o que você sente que mudou na tua trajetória profissional com a chegada do teu filho? Eu acredito que nesse ponto também me trouxe confiança a ponto de eu achar que um modelo remoto não cabe para uma mãe, um modelo de prestação de serviço, PJ, que eu achava que, devido à estabilidade financeira, não combinaria com a minha realidade, pode ser, sim, a minha solução, né? Estou bem neste momento de pensar em uma transição e tudo mais, mas não só focada na minha empresa atual, né? Mas também, às vezes, abrir um novo CNPJ, estar aberto a uma segunda renda, sair um pouco só de ser a funcionária e, às vezes, até gravar vídeos e ensinar a outras pessoas, né? Eu acho que eu gosto muito disso, então eu tenho pensado bastante em ir para esse lado. Então, ele me trouxe essa confiança para eu pensar em novas possibilidades. Acho que eu era muito perfeccionista e detalhista, então, a partir do momento que eu chegava em algo que me desse uma segurança, estava tudo bem.
apesar de a área fiscal não nos deixar numa zona de conforto devido às mudanças, você acaba ficando porque você tá num modelo CLT, né? E depois da maternidade eu pensei, por que não eu mudar essa questão do CLT? Por que não eu fazer coisas a mais? A gente tem 24 horas no dia, né? Então você começa a ter as questões de priorização de horários devido à rotina que muda com o filho, mas também você enxerga novas possibilidades, né? E acho que como eu tive uma gestação muito tranquila, eu fiquei muito aberta ao novo, né? Então, o mercado de trabalho para mim mudou completamente essa chavinha dentro da minha cabeça. Uhum. As pessoas geralmente pensam muito que a mulher, quando ela se torna mãe, isso vai acabar prejudicando o trabalho dela. Qual que é a tua visão sobre isso e o que que você tem para dizer para nossa audiência a respeito disso? Eu sempre acreditei no contrário. Eu sempre pensei que, obviamente, você só tem a certeza quando você passa por isso, mas até mesmo antes de passar, eu já vi o quanto isso move, né? Acho que muito pelo exemplo da minha mãe, que sempre teve que continuar trabalhando para cuidar de mim. Eu acho que isso te dá mais força para você conquistar seus objetivos. E a mulher sempre tem um objetivo profissional também, né? Então, ver eu passando por isso e mudando os meus objetivos, mas mantendo o meu foco profissional, porque além de ser mãe, eu continuo sendo eu, fez com que eu visse que a mulher tem força, assim, no mercado de trabalho. Os meus gestores tinham muito receio de, a Ana vai voltar. Eu sempre falava, não, eu vou voltar, porque eu gosto de trabalhar, eu gosto de ser alguém além da Ana de casa, né? E, inclusive, meu retorno de licença maternidade foi libertador, porque você fica ali, você cria uma vida nova, uma rotina nova, mas você só tá naquilo. A partir do momento que você sai, seja físico, né? Ou só ali no digital, que nem eu comecei, só o trabalho remoto, você volta para sua perspectiva, você volta a entender por que você existe, por que você construiu tudo aquilo até aquele momento e continua fazendo sentido você pertencer a isso, né? Então, para mim, foi muito bom voltar para os ares, voltar a ver as legislações, voltar a ver meus colegas, né? Porque eu continuo sendo a Ana profissional. Uhum. E como que você fez para continuar sendo você? Porque muitas mulheres acabam no período da maternidade ou um tempo ainda depois, levando até alguns anos para elas recuperarem a própria vida, recuperarem o sentido de vida próprio. Porque, claro, a gente sabe que é necessário que a gente tenha esse tempo de dedicação super especial, principalmente no início, né, da maternidade, porque você tem ali um ser vivo que depende única e exclusivamente de você, por mais que você tenha uma rede de apoio. Sim. Né? Mas, e aí muitas mulheres acabam se perdendo nesse processo, né? Elas perdem muitas vezes a sua feminilidade, elas perdem o protagonismo da sua Sim. própria história. Como que você conseguiu fazer para continuar alinhada consigo mesma nisso? Bom, até é interessante falar que eu sempre fiz terapia para tentar não esquecer isso, porque eu tinha uma autocobrança muito grande em cima de mim. E como eu falei, quando veio a gestação, eu acho que mudou uma chave que eu reduzi isso e aprendi a confiar no processo. Então, a partir do momento que eu passei na licença maternidade, eu via, assim, meu filho, mas eu também me preocupava comigo. Eu tentava priorizar as demandas comigo e não a da casa, né? Então, meu filho dormiu, eu preciso tomar um banho, eu preciso me cuidar, eu preciso fazer alguma coisa para relaxar. E acho que isso me ajudou muito a conseguir passar por essa fase, que com certeza não vou romantizar, falar que não tive puerpério, não tive todo a questão de refletir se tá fazendo sentido, quem sou eu, né? Continua tendo esses questionamentos dentro de mim, mas foi um pouco mais tranquilo passar por isso, porque eu sempre pensava, existe a Ana, não existe somente a mãe, né? E com isso, eu percebi que logo nos primeiros 3 meses, eu pude continuar me redescobrindo, porque eu acho que a gente nunca sabe tudo sobre nós, cada dia é uma nova descoberta. Com a maternidade vem um avalanche muito forte disso, porém, se você focar em você, você consegue ter esses momentos que você descobre, hoje eu gosto mais disso, ontem eu não gostava tanto, mas agora faz mais sentido, e você vai se readaptando, né? Então, eu acho que para mim foi tranquilo essa questão por conta disso. Eu fiquei aberta ao novo, né? E com isso eu consegui continuar focando em mim, porque ia ter uma nova Ana a cada dia.
É uma reinvenção, né? Com certeza. E o que você descobriu sobre si mesma, assim, nessa nova versão da Ana? É uma adaptabilidade que eu achava que eu gostava de zona de conforto, mas na verdade ela nunca existiu, né? Então, você conseguir se adaptar um dia a uma rotina que saiu 100%, no outro um dia que não teve rotina nenhuma, né? Aquilo que você achava que estava dando certo já não dá mais certo, né? Seu filho gostava de uma coisa e agora já não gosta mais, ele dormia tantas horas, agora não dorme mais. Acontece isso com a gente também. Hoje eu não tô afim de fazer isso, hoje eu tô afim de fazer aquilo, né? E eu achava que eu era muito fixa na rotina, porque eu era a maníaca dos horários. Não posso atrasar, uma agenda encaixada em cima da outra, e a partir do momento que você consegue se adaptar àquela agenda que estava às 10 horas, ela passa para as 2 e tá tudo bem, não existe mais autocobrança, né? Então eu acho que eu consegui trazer uma tranquilidade para dentro de mim para que eu possa estar pronta para qualquer coisa que aconteça no meu dia, seja com a minha vida pessoal, minha vida profissional ou com a vida de mãe. E você sofreu nesse processo? Porque geralmente, bom, na nossa profissão a gente precisa ser metódico, né? Você Sim. precisa respeitar os processos e muito disso a gente acaba trazendo para nossa vida pessoal, porque Exato. eu sempre digo, né, que a forma como a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras. Sim. E aí é claro que essa adaptabilidade que você comentou traz um mecanismo novo de vida pro resto daquilo que hoje você faz, né? Com certeza. Eu acho que tudo começa no profissional, então a gente tem essa questão da parte fiscal e daí você replica para a área pessoal, mas o inverso também aconteceu, né? Apesar de estar de licença, eu voltei já com uma mentalidade totalmente diferente, querendo já não prever mais as coisas, né? Ainda mais com uma reforma tributária chegando. Sim. Você nem sabe exatamente como que vai acontecer. Você tem que estar preparada para o novo. Então, eu sofri na questão da autocobrança, mas ao mesmo tempo eu falei assim, não adianta eu me cobrar porque não depende de mim, não adianta eu me cobrar porque é outra pessoa, é o meu filho, então eu tenho que estar preparada para isso. Não foi um processo fácil, como eu comentei, os 3 primeiros meses ali foi difícil, mas eu acho que eu quis diversificar a minha rotina para que pudesse ser mais tranquilo. E também tive a liberdade, quando eu retornei da licença maternidade na empresa, de poder focar somente num projeto. E isso facilitou para que eu pudesse ter uma adaptabilidade nesse projeto, que coincidiu de ser a reforma tributária, de parametrização de sistema, para depois eu voltar a ter uma rotina mais do que eu fazia anteriormente, né? Não voltei para a parte operacional, porém, assumi demandas que já eram minhas, né? E com isso, tem facilitado muito, porque agora, como eu não estou mais no operacional, eu lido com projetos. E a partir do momento que eu termino um projeto, eu vou para novos, eles são totalmente diferentes um para o outro. Então, essa adaptabilidade me ajudou nisso também, né? E o que era sucesso para você antes da maternidade e o que é sucesso agora? Bom, acho que pensando na parte financeira, sucesso para mim sempre foi conseguir guardar dinheiro, né? E agora, tendo um filho, eu acho que sucesso é eu conseguir fazer todos estarem juntos no momento de família, mas também a gente ter a tranquilidade de que a gente tá fazendo o melhor pro nosso filho, né? E não necessariamente precisa ser algo financeiro, só o fato de ter a presença ali com ele já é um sucesso, né? Então, eu acho que eu saio muito da água pro vinho. Sim, eu sempre digo que, para mim, né, o sucesso é você conseguir atingir os teus objetivos. Exato. Sejam eles quais Quais forem. Uhum. Então, realmente, e conforme a gente vai evoluindo, vai passando por momentos diferentes na vida, na nossa trajetória, a gente também vai amadurecendo isso, né? Sim. Vai mudando essa perspectiva. No início é natural, pela ambição que a gente carrega, de que, sim, sucesso primeiro é sucesso financeiro. Uhum. Mas não necessariamente. Não. Existem outras áreas da vida. Exatamente. Bom, e qual foi uma decisão, assim, importante que você tomou na tua carreira, na tua trajetória, que mudou o rumo dela? Bom, eu acho que foi muito a saída de um escritório de contabilidade para uma empresa, né? Apesar de você ter contato com empresas e você ter uma noção de como uma empresa funciona, você sai muito de uma parte operacional
que você está focado em apuração de impostos e tudo mais, para você ir para uma parte estratégica. A partir do momento que eu entrei numa empresa, eles me contrataram sim para eu continuar fazendo apuração, mas não só pensar no valor de imposto que eu vou pagar no final do mês. Projeções para o próximo período, o quanto está impactando o imposto que a gente tem que pagar, o quanto aquele novo produto que a gente vai trazer vai dar certo ou não, mas tudo pensando no fiscal, né? E para mim isso foi muito legal, porque eu gosto muito de aprender coisas, então eu achei que eu sabia, que eu já tinha chego num patamar onde eu dominava todo o conteúdo, e eu fui para uma área que eu vi que eu não sabia nada. Então, a minha sede de aprender fez com que, assim que eu entrei na empresa, eu já quisesse adquirir o máximo de conhecimento para ajudar ela, né? Então, até sou privilegiada nesse ponto em entrar numa empresa que ela conta com a área fiscal para tomada de decisão. Então, a área fiscal é muito estratégica nisso. E como a empresa tem uma ambição muito grande de crescimento, faz com que a gente nunca pare de ter projetos e a parte estratégica saia da área fiscal, né? Parta de nós para que a gente possa tomar as decisões de seguir ou não com aquele projeto e com aquela ideia, né? Então, para mim, foi uma virada de chave incrível, assim, e mudou todo o rumo, porque eu achava que eu ia ficar no escritório, que eu já sabia de tudo, e quando eu fui para a empresa, eu vi um mundo completamente diferente que me deu ânimo para continuar, né? É interessante, né? Porque isso muda muito de negócio para negócio, de escritório para escritório, de empresa para empresa. Existem algumas que, claro, ficam um pouco mais limitadas, tem algumas que acho que muito da cultura do lugar, né? Sim, com certeza. E apesar de ter toda essa virada, eu já estava procurando uma virada de chave completamente diferente, que dentro do escritório eu estava avaliando a possibilidade de sair da área fiscal e criar uma nova área focada em parametrização de sistema. E era uma área que eu iria ter que iniciar do zero, que eu não teria suporte nesse início, porque a gente ia ter que ir atrás do mercado de trabalho para achar alguém para a equipe, para me orientar, mas eu já estava buscando essa virada de chave. Aí quando eu fui para a empresa, eu falei, é uma nova oportunidade que me dá segurança, mas daí eu vou poder estudar, vou fazer pós-graduação e talvez disso partam novas ideias. Mas na verdade a virada já foi ir para essa empresa, porque você mudar a cadeira do jogo, né, fez total diferença. Sim. E quando nesse momento, né, de virada, quais comportamentos você percebe que você precisou aprender e quais comportamentos você precisou desaprender nesse processo? Eu acho que eu tive que aprender muito você pertencer à decisão. Quando você está no escritório contábil, você orienta, né? Você passa os riscos, você passa o que tem que ser feito. Agora, quando você vai para o outro lado da mesa, você pertence àquela decisão. Então, se eu mudar o produto para determinado estado, eu vou estar impactando eu mesma, porque eu faço parte daquele processo, né? Para mim foi muito bom isso, mas também eu tive que desaprender a estar preparada para diversos regimes tributários e diversos segmentos. Você, no escritório contábil, quando você tem uma carteira de clientes muito grande, você tem que sempre pensar no todo. E quando eu fui para a empresa, eu não preciso aprender para o meu profissional ali, no dia a dia, o porquê que a legislação de uma empresa para um MEI mudou, sendo que não impacta o meu processo, né? Então, eu tive que segmentar muito mais o meu conhecimento. E quando eu iniciei na Votorantim o meu estágio, eu achava que isso era ruim, e para mim ver que para eu me tornar estratégica, isso é muito bom, né? Então, eu tive que mudar a minha visão nesse sentido de que eu posso continuar aprendendo, mas eu não preciso saber tudo, né? E no escritório é completamente diferente. Você acha que teve algum fator comportamental no sentido pessoal que você precisou adaptar? Acho que sim. Quando você está num escritório e você já domina o processo, você passa a entender que só depende de você para aquilo dar certo. E quando você vai para uma empresa, não depende de você. E como eu sou muito detalhista, isso acaba me tornando centralizador. E eu percebi isso até dentro de casa.
deixa que eu faço a comida, deixa que eu faço isso, deixa que eu arrumo e não sei o quê. E daí vai criando um acúmulo de funções. Mas isso é muito eu tirando a parte profissional e levando para dentro de casa. Então, quando eu fiz essa virada de chave, eu também consegui mudar comportamentos dentro de casa, né? E acho que isso é muito bom, porque a nossa vida... não existe a Ana profissional sem a Ana dentro de casa. E quando você consegue tirar lições de uma e levar para outra, a gente tem melhorias por toda a vida, né? Em todos os âmbitos. Então, você consegue ter uma tranquilidade para atuar em todas as áreas. Sim, acho que essa unidade, né? Você entender que você é um indivíduo de fato. Exatamente. E conseguir fazer essas correlações mentais. O que eu consigo aprender aqui e aplicar lá. Isso é muito rico. E você acaba contribuindo uma com a outra sem perceber, né? Aí Sim. Quando você para ver que você teve aquela mudança de hábito, aquela mudança de atitude, é muito bom, né? Porque você acaba consertando um erro das duas áreas sem perceber. Nossa, e se você conseguir colocar intencionalidade nisso ainda, Melhor fazer ainda. isso com esse olhar intencional é maravilhoso, é ainda melhor. O que você acha que você fez na tua carreira que te trouxe esses resultados e que a maioria das pessoas não faz? Eu acho que é dedicação, né? Apesar de sempre ter a preocupação com o financeiro, não era isso que me movia. Então, eu sempre quis fazer o meu melhor, independente de onde eu estivesse e em qual área que eu estava atuando naquele momento. É óbvio que a parte da sede por conhecimento acaba facilitando, mas se eu... enquanto eu não acho que aquele trabalho ficou bom, que aquela apresentação ficou boa, ou que aquele processo vai funcionar, eu não paro. Então, quando eu consigo... Desculpa, perdi a linha de raciocínio. Quando eu consigo... Pode repetir? Claro. O que você fez na tua carreira que a maioria das pessoas não faz para trazer o sucesso que você tem hoje? A determinação, né? Porque se eu estou determinada a fazer aquela atividade, a realizar aquele sonho, aquele objetivo, eu não paro. Então, eu vou sempre buscar a perfeição. E com isso faz com que, enquanto eu não terminar aquele projeto, eu não fico tranquila. Enquanto eu não chegar em casa e terminar todas as minhas atividades, eu também não vou conseguir. Então, essa determinação, ela me move. E com isso, eu consigo chegar em novos resultados, né? E na parte profissional, acho que foi isso que fez eu ir mudando de cadeira. Principalmente pensando na minha segunda experiência profissional no escritório, eu saí de estagiária para uma coordenação. E isso não foi da noite para o dia e também não foi de uma cadeira para outra. Eu fui degrau por degrau. Mas através da minha determinação, eu consegui atrair olhares para mim. Porque às vezes você está dentro de uma empresa e você precisa se destacar. E não que fosse meu objetivo, mas acabou acontecendo. Porque o meu diferencial foi sempre estar ali, dedicada, entrando no horário, pensando no detalhe, né? Então, pensando no escritório, eu não focava somente em fechar o imposto. Eu focava em entender o processo, entender o sistema, entender a dor do meu cliente e o que eu poderia fazer para melhorar, né? E com isso, eu consegui atrair novos olhares e ser o meu diferencial. Legal. E essa questão do quanto você é dedicada, né, de você buscar pela perfeição no processo, isso existe uma linha tênue entre você ser perfeccionista ao extremo Sim. e você entregar um trabalho de excelência. Uhum. Você consegue diferenciar isso? E como você faz para diferenciar isso? Porque muitas mulheres se perdem nisso, né? E acabam buscando uma excelência, buscando que na verdade não é uma excelência, é um perfeccionismo que na verdade não existe. Eu tratei bastante isso em terapia, porque o perfeccionismo, ele vai muito para algo ruim, porque você só para quando você se esgota. E, na verdade, a gente não precisa chegar no esgotamento. Infelizmente, eu já cheguei a isso, né? Que daí por isso que eu comecei a tratar. Porém, eu acho que se a gente tem em mente, e espero que sirva de lição para outras pessoas não chegarem nesse nível, né? É que o perfeccionismo é algo que você chegou no teu 100%, mas o teu 100% não precisa ser um esgotamento. Ele pode ser aquele momento onde
está bom esse serviço, está bom eu chegar até aqui. Eu dei o meu máximo, né? E o meu máximo em um dia vai ser 100%, no outro pode ser que seja 90%. E isso não é ruim, porque nós somos humanos, a gente tem que chegar nessa parte e entender que aquilo lá tá bom. E não se cobrar por isso, né? Eu acho que o perfeccionismo, ele anda muito com a autocobrança. E se você não trabalhar a sua autocobrança, o perfeccionismo vai pro lado ruim. Mas a gente tem que trabalhar ele como algo que nos mova para que a gente faça o nosso melhor. Mas não que vai ser algo perfeito, porque infelizmente isso não existe, né? Para cada um, o ponto de ótica é diferente, então pode ser que o que é perfeito para mim, para você não seja. E se eu trabalhar minha mentalidade, eu vou saber que eu dei o meu melhor e tá tudo bem. Uhum. E como que você faz com tudo isso, né, em relação a processos, a tua forma de entendimento disso, para você conseguir planejar algo e ao mesmo tempo executar? Porque muitas mulheres acabam ficando presas no tempo ali do planejamento, justamente por buscar essa perfeição, por buscar entregar algo muito excepcional. Como que você consegue sair desse momento de planejamento para a execução, para a ação de fato? Eu acho que é muito entender, óbvio, o prazo que você tem e a dor que você precisa atuar. E a partir do momento que você sai do planejamento para você colocar em prática, você já tem uma linha de raciocínio que você tem que seguir. Só que o perfeccionismo, ele te leva a achar que você ficaria parado somente naquele ponto até chegar no resultado final. Mas durante o processo, esse resultado pode ser que mude, pode ser que aquele objetivo que você tinha não faça mais sentido, porque você está fazendo o processo e você está trabalhando em cima disso e identifica novas dores, né? Então, eu acho que eu não estou respondendo a sua pergunta. Tá sim, pode continuar. É a linha tênue, né? Então você tem que trabalhar ali sempre pensando que, apesar do objetivo mudar, ele existe, mas você tem que trabalhar para que você chegue nele. Só que sem exigir demais de você. Delegar funções, contar com as pessoas ao seu redor que elas estão ali para te ajudar e fazer aquilo que for necessário, né? Eu acho que o perfeccionismo também anda atrelado à centralização. E se você for querer centralizar, você não vai dar conta. Você vai chegar no seu esgotamento e sempre vai achar que não está bom. Mas a partir do momento que você passa uma orientação para alguém e você avalia e acompanha, e atrelado a isso, você faz a tua parte, você fica na linha tênue onde ninguém se esgota e vocês chegam no bom resultado, né? E como que você consegue delegar isso para as pessoas, assim, pensando em liderança, né? Para quem lidera time, você já liderou, né? Então, acho que você pode trazer insights legais sobre isso também, porque muitas mulheres acabam tendo muita dificuldade em delegar justamente por se cobrar tanto. Sim. Então, elas sabem que elas vão entregar um trabalho excelente, né? Excepcional. E talvez a outra pessoa não tenha a mesma capacidade que ela. Isso é natural do processo, porque geralmente você está liderando alguém que não tá no mesmo nível que você está, senão a pessoa estaria liderando você e não o contrário, Sim. né? Como que faz para fazer esse processo de delegar do jeito certo e ainda assim conseguir acompanhar isso? Eu acho que é muito confiança. E para ter confiança, você tem que ter confiança em si mesma. Então, você tem que ter domínio daquele processo. Você tem que confiar no outro. E para você confiar no outro, pensando até na parte profissional, você tem que conseguir fazer um treinamento, né? Eu acho que você só confia nele a partir do momento que você dá as ferramentas para que ele faça aquela execução da mesma forma que você faria. Então, eu sempre gosto de estar ensinando as pessoas, seja por um treinamento formal, ou seja, sentando junto e explicando o processo, né? Então, a partir do momento que você dá todas as ferramentas, você consegue ter a confiança e descentralizar de você, né? Eu acho que a ferramenta é exatamente isso. Você conseguir mostrar para as pessoas como você faria e contar que ela vai conseguir fazer. E o resultado disso é muito legal, porque eu gosto muito de compartilhar o conhecimento e também receber informações e principalmente feedbacks, porque às vezes você tá muito enraizado pensando somente daquele ponto de vista. E quando você compartilha, a pessoa te mostra um atalho, ela te mostra um outro lado, que às vezes em conjunto vocês chegam num resultado ainda melhor, né? Então eu tive muita dificuldade nesse início, mas é porque às vezes na correria você não consegue dar um treinamento de fato, você não consegue fazer uma explicação completa. Então você confia na pessoa. A partir do momento que você parar
o teu tempo, né? E entender que isso é importante, porque ele é um investimento, eu não vou estar perdendo tempo, você vai estar investindo na pessoa, você vai estar angariando exatamente o resultado que você queria e às vezes até melhor, porque vai ter a contribuição da parte dela também. Uhum. Muito bom. E, bom, eu imagino sim, que diante dos desafios da vida, né, a gente sempre enfrenta, não tem como negar. Sim. E sempre existem dois tipos, né, na minha concepção, que são os desafios que você consegue controlar, né, que você consegue ir lá e resolver, e existem desafios que não dependem de nós para resolver, são coisas que a gente não tem o controle sobre isso. Como as mulheres podem lidar com isso no teu ponto de vista? Confiar. Infelizmente vai ser isso mesmo, porque eu até sofri muito com isso nessa mudança de carreira. Porque quando eu estava no escritório, dependia de mim. Quando eu vou para uma empresa, eu exponho os pontos, os riscos, a gente avalia os ganhos e tudo mais, só que a decisão não parte de mim. Eu não sou a dona da empresa, é a dona do projeto. Então, quando a gente reflete isso para nossa área pessoal, a gente tem que confiar que a gente está fazendo o nosso melhor, a gente tem que confiar que tem outras pessoas que vão nos dar suporte e que a gente já tem a estrutura disso, né? Para que daí a gente possa conseguir focar em todas as áreas da nossa vida e não transformar isso como um problema, e sim como uma ferramenta para alavancar para outras coisas, né? Então, eu sei que a gente, acho que é meio cultural, né? A gente sempre querer fazer por nós, mas a gente depende de outras pessoas, senão ninguém aguenta. Então, para todas as mulheres chegarem nesse ponto, elas teriam que confiar tanto nelas quanto na rede de apoio, né? Uhum, sim. E você sentiu medo pós-maternidade? Da forma como o mercado ia te enxergar, a empresa iria te receber de volta? Como que foi isso, assim? Com certeza, apesar de sentir bastante confiança na minha empresa, e a gente sempre discutir, você vai voltar ou não vai, fica aquele medo, porque até que chegue de fato a data, né, o prazo, as coisas aconteçam, a gente sempre tem isso no subconsciente, né? Então eu senti esse medo sim, tanto porque eu fiquei acompanhando no LinkedIn por conta, para me manter atualizada, eu via vários relatos de pessoas que, eu voltei da licença maternidade e fui demitida e tudo mais. Ainda existe bastante isso, né? A gente tem quebrado essas barreiras, mas ela ainda faz parte do nosso dia a dia. Então, ver isso acontecendo com outras pessoas me fez refletir: será que vai acontecer comigo? Será que eu tô sujeita a isso? E daí você fica pensando em inúmeras possibilidades. Se isso acontecer, eu tenho que estar preparada, né? Só que a gente nunca consegue se preparar para tudo. A gente tem que confiar no nosso trabalho e pensar que eu dei o meu melhor. Se aquela empresa não quiser continuar comigo, eu tenho um mundo a seguir, né? Eu acho que o ponto principal que me fez ficar mais tranquila depois que o medo passou foi pensar que a Ana profissional, ela existe independente de onde eu estiver. Então, caso eventualmente isso acontecesse, eu iria ter que dar a volta por cima e arranjar outro espaço para mim, né? Seja criando um novo ou arranjando outra empresa. Mas ele existiu. Muito interessante que você disse, criar um novo ou partir para um outro lugar, né? Acho que a maternidade me trouxe isso, né? Porque você vai precisar fazer alguma coisa. Para mim, Ana pessoal, não existe a Ana sem ser profissional. Não consigo me ver sem isso. Talvez um dia isso possa mudar. Mas a realidade atual é que se eu não tivesse uma opção, eu iria criar uma nova, né? Seja seguindo essa área fiscal que eu adoro, seja abrindo uma lojinha. Você acredita, então, que as oportunidades, elas não aparecem, elas são criadas por nós? Eu acredito, eu acho que a gente faz as oportunidades. Muito legal. E em algum momento da tua maternidade, você achou que você teria que escolher entre a sua carreira e a maternidade? Sim, acho que tem a cada dia uma mudança muito grande com o filho, e você vai tendo um certo apego e você vai entendendo as necessidades dele. Aí você ficar só enraizada nisso,
Eu acredito que teve um período que eu achei que eu não ia dar conta, que eu não ia conseguir não estar ali 24 horas disponível para ele e que ele iria precisar de mim. Então eu pensei assim, nossa, não tem como, eu vou ter que parar de trabalhar por um tempo, ver o que que eu faço com as contas aqui, porque meu filho precisa de mim. Mas a cada mudança dele muda esse pensamento, então na próxima semana eu já vi que ele já estava mais independente e aquela necessidade que eu achei que ia durar por tanto tempo, passou. Então ele já não precisava mais de mim ali segurando ele toda hora, por exemplo. Ele já foi aprendendo a sentar sozinho, coisinhas assim, foi me fazendo enxergar que não, a gente vai se adaptando, né? Sim. E o que que você aprendeu com tudo isso que não aprenderia em nenhuma universidade, em nenhum curso, em lugar nenhum? Eu acredito que é a gestão do tempo, né? Você acha que você controla tudo, um negócio que era para durar 15 minutos dura muito mais, e aquilo que você se preparou para ficar o dia inteiro com o seu filho, na verdade você não precisou porque ele dormiu antes da hora, né? Então eu acho que por mais que a gente tenha diversos cursos para gerir o tempo, você aprende de fato na prática que você não controla ele. Você pode tentar planejar e programar. Mas controlar, parar o tempo, você não consegue, né? Sim. É um desafio gigantesco, né? Com certeza. Meu Deus. Bom, e diante dos desafios sempre requer coragem, Sim. né? E quando o medo bate, o que que você faz? Quais são as decisões que você toma? E qual que é o modelo mental por trás disso, para você conseguir enfrentar o medo? Bom, eu acho que é sempre ter claro o objetivo, que daí ele faz com que você tenha força para você continuar e não te paralisar. A partir do momento que você mentalmente tem esse objetivo, você vai criar inúmeras possibilidades, tanto se der certo quanto se der errado, para que você consiga passar por esses obstáculos e faz com que a coragem venha em seguida para você continuar, né? Então, eu sempre fui aquela que cria inúmeras teorias na cabeça e no fim nenhuma delas acontece, mas pelo fato de eu criar elas, eu consigo seguir. E tem a parte ruim disso, porque às vezes você vai ficar perdendo tempo sem necessidade, mas eu vejo isso muito como um lado positivo, que eu nunca me paralisei no medo, eu fui com medo mesmo, né? Você tenta elencar por que você tá com aquele medo e quais são os resultados que podem surgir disso, mas você consegue seguir, né? Tem um estudo da Harvard que fala que 3% das pessoas apenas têm clareza dos seus objetivos. Então, você dizendo isso agora, traz um assunto importante. Com certeza. Porque eu queria entender com você como ter clareza dos objetivos. Qual que é a tua percepção sobre isso, para que a gente consiga também ajudar outras mulheres? Existem algumas que têm clareza, mas se esse estudo diz que é 3%, então é um número bastante reduzido. Como elas podem alcançar essa clareza dos objetivos dela? Eu acredito que é sempre reafirmando se aquilo é realmente o seu objetivo ou é apenas um sonho. Porque às vezes a gente quer ficar se mapeando ou ambientando a uma realidade que não é a sua. E quando você reafirma que aquele é seu objetivo, você está trazendo isso para sua realidade. E quando você traz para sua realidade, aquilo se torna um foco. E não somente um objetivo isolado, né? Com isso, você consegue trazer uma clareza para sua realidade e aquilo te mover, independente do medo. Uhum. Mas qual que é a diferença para você entre sonhos e objetivos? Eu acho que muitas pessoas confundem muito isso. Sonho eu vejo como um desejo possível. E objetivo é a certeza que eu vou conseguir concluir aquilo. Uhum. Então, talvez nisso tenha a questão da clareza ser um número minoria entre nós por conta disso, porque a gente às vezes sonha, mas acha isso inalcançável. E a partir do momento que eu coloco aquilo como meu foco, ele se torna um objetivo porque eu vou alcançar. Uhum. E como que você faria para tornar esse objetivo tangível? Porque eu vejo muitas mulheres com essa dificuldade. Uhum. Elas têm objetivos, mas muitas vezes elas estão sem direção e aí elas acabam se perdendo nesse caminho, né? Então, como que você colocaria isso de uma forma que, ok, eu tenho um objetivo tal, como eu faço para alcançar esse objetivo? Bom, aí vai muito de você
elencar como que você vai chegar nele e não deixar isso como algo isolado para, daqui tanto tempo eu penso nisso. É você trabalhar dia a dia para você alcançar. Então, por exemplo, eu tenho um objetivo de fazer uma viagem específica. O que eu preciso fazer para chegar nela, né? Então, cada dia eu vou pesquisar sobre como eu vou comprar passagem, que passeios que eu vou fazer, o quanto de dinheiro eu preciso guardar, e a cada dia eu guardar esse dinheiro. Então, acho que é um processo, né? Então, acho que seria isso. Microetapas para você conseguir ir construindo um caminho até esse objetivo. Exatamente. Para eu tornar ele tangível, eu tenho que desenhar o processo para ficar visual, né? Facilita, né? Facilita bastante. Como que você se organiza para você dar conta de tantas responsabilidades? Então, no trabalho, em casa, né? Tem o filho, tem o lar, tem o marido. E aí, como que você se organiza no teu dia a dia? Bom, eu tento sempre, obviamente, ver quais são as prioridades em questão de horário, né? Tem a minha carga horária ali fixa todo dia. Mas, por exemplo, eu tenho já a parte flexível do horário de almoço. Eu não preciso sair sempre no mesmo horário. E isso me ajuda com que eu consiga dar atenção para o meu filho. Eu sempre tento pegar ali parte da soneca dele, que daí eu vou pegar ele acordando, cheio de energia, pra gente brincar um pouco ao longo do dia. Então, meu horário de almoço, a cada mês, meio que muda, porque ele muda os horários, né? Mas, a partir do momento que deu 18 horas, eu me desligo, eu falo, agora acabou a Ana profissional, agora eu sou a Ana e a Ana mãe, né? Então eu tento ir fazendo isso, mas também ter uma rotina. Hoje é o dia de lavar roupa, hoje é o dia de cozinhar, eu vou separando dessa forma para poder dar conta de tudo, né? A gente tenta. Eu acho que dar conta de tudo é muita coisa, né? Sim, mas dessa forma você consegue cada dia se dedicar a alguma coisa, né? Óbvio, existem imprevistos e tudo mais, mas é muito mais fácil de você conseguir mapear e não deixar nada de lado, né? Então, existe o dia e o momento que eu vou querer ter o meu tempo sozinha, existe o tempo que eu vou ficar com meu marido e existe o tempo do meu filho, né? E existe o tempo da Ana de casa. Exato. E que hábitos você entende que foram fundamentais para você chegar nesse estágio da sua vida? Bom, eu acho que foi ter começado desde cedo me fez entender a importância de uma rotina, mas uma rotina flexível, né? Então, sempre ter o hábito de planejar o que eu vou fazer me ajudou, mas sempre tendo aquela flexibilidade. Se não der certo para fazer isso, eu já tenho aquilo lá. Então, o mapeamento das demandas também facilitou sempre, porque eu consigo ter essa flexibilidade de ajustar para que fique adequado à minha rotina e eu não tenha esquecido de nada, né? Uma mulher que esteja caminhando na trajetória dela, talvez no início, que seja mais jovem, né, que esteja começando até mesmo na nossa área ou em outra área, o que você entende que é fundamental para ela aprender o quanto antes, para que ela consiga romper na trajetória dela e alcançar o sucesso de uma forma mais rápida? Eu acredito que seja dedicação. Se dedicar tanto em estruturar seu dia, se dedicar tanto nos estudos, mas também dedicação na rede de apoio. E a rede de apoio eu conto como networking também. Você sempre vai precisar do colega do seu lado, você sempre vai precisar do seu cliente, você sempre vai precisar de alguém ali para te instruir também, no sentido de que às vezes você acha que tá indo para o caminho certo e quando você vê o resultado não vai ser alcançado porque o cliente espera outra coisa de você, o seu chefe espera outra coisa de você. E se você não estiver alinhado com essas pessoas que estão ao seu redor, você vai chegar no seu caminho, mas ele não vai te satisfazer. Porque o objetivo acabou mudando, aquilo que você achava que ia ser o melhor resultado acabou não sendo, né? Então, se você se dedicar e conseguir identificar tudo isso que gira ao seu redor, você consegue ir criando essa flexibilidade para que o resultado não seja frustrante, né? A partir do momento que você chegar naquele resultado, você tem que entender que aquilo lá tá bom, que você tem que aproveitar aquele processo, porque esse era seu objetivo. Se você não tiver essa dedicação, vai ser mais difícil chegar, e quando você chegar, pode ser que ele não te satisfaça, porque ele mudou e você não percebeu.
Sim. Eu sempre falo para as mulheres, né, que eu atuo ali com elas sobre o poder da ambiência. E quando a gente fala de networking, é muito, muito sobre isso. É muito importante esse ambiente, né? Porque a gente sabe que os ambientes, eles têm o poder de nos transformar. Tanto para aquilo que é positivo, quanto para aquilo que não é. E aí eu queria entender com isso, se você já viveu em algum ambiente que te puxou para baixo, né? Ou que te impediu de avançar. E se você já viveu em ambientes que te colocaram para cima, que te incentivaram, e como isso contribuiu para você hoje? Contribuiu muito, porque eu acho que é muito bom você ter as duas experiências, né? Apesar de ter a parte ruim que você acaba sofrendo, ela faz parte do teu processo e te torna quem você é. E, infelizmente, eu tive essa parte que me colocou para baixo na faculdade. Eu acho que eu idealizei tanto entrar na faculdade que a hora que chegou foi um baque. Tanto porque eu não imaginava a diversidade de possibilidades que existe dentro e a diversidade de pessoas que tem lá. E também eu esperava que ia ser tudo simples e fácil. E quando você tá lá, você depende somente de você. Você chegou no seu objetivo, então você tem que fazer aquilo acontecer. E você tá decidindo a sua vida, querendo ou não. Apesar de existir possibilidade de mudança, né? Você quer otimizar o máximo de tempo para você chegar nos teus objetivos além dos estudos. E quando eu cheguei na faculdade, foi um baque, principalmente o horário, porque a vida inteira eu estudei de manhã e minha faculdade era à noite, então eu já tive essa dificuldade. As pessoas de diferentes idades e diferentes objetivos, algumas só queriam um diploma, outras queriam tirar o melhor de cada professor para você adquirir conhecimento. E também não dá para você excluir elas, porque às vezes você vai precisar daquela pessoa que só queria estar ali por diploma, e ela às vezes vai estar te sugando informação, então é uma troca que num dia você tá querendo conhecimento, no outro dia você tá querendo criar essa rede de apoio, né? Então, acho que como parte negativa eu veria isso. Mas também, início de carreira, existe aquela linha tênue onde você contrata um estagiário para ele aprender, mas se você não tiver uma gestão de tempo, você não vai conseguir ensinar. Então, dependendo do dia, eu, como estagiária, achava que as pessoas não queriam me ensinar. Então, naquele dia, elas estavam me sugando no sentido negativo, porque é tipo assim, não tenho tempo, vai fazendo o que você consegue. E a partir do momento que você tem que se virar, pra mim foi bacana, porque eu gosto disso. Mas, às vezes, isso pode te prejudicar, né? Então, começou ali já a tua adaptabilidade. A minha, no caso. E ao mesmo tempo, eu fui para diversos ambientes onde todo mundo estava disposto a me ajudar. A empresa onde eu trabalho, desde o início, a gente tem essa cultura organizacional para que um ajude o outro, porque você está dentro de uma empresa e um depende do outro. Não adianta a área fiscal achar que ela não depende do resto, sendo que eu impacto no faturamento, eu impacto no compras, eu impacto na logística, eu impacto em todas as áreas, né? Além de ser algo estratégico, operacionalmente, eu tenho um braço em cada uma delas, principalmente com relação ao sistema, que é ele o coração da empresa. E como eu cuido dessa parte, se ele não estiver funcionando, a empresa para, né? Então, eu tive essa sorte de ter essa rede muito boa e que cada dia instiga mais, né? Até o nosso próprio CEO, ele fala que se algum dia a gente acordar sem vontade de ir trabalhar, a gente tá na empresa errada, porque aquilo não tá te fazendo bem e não é o objetivo dele, né? Então, quando você tem esse lado humano das pessoas ao seu redor, faz com que você reflita e instiga você a continuar tendo aquele objetivo, porque além dele ser o seu objetivo, ele também tem uma pontinha de conclusão do objetivo das pessoas próximas a você, né? Maravilhoso. Buscar, né, construir um ambiente saudável, Sim. No final das contas, né? Eu sempre digo lá no nosso negócio também, eu busco sempre construir um solo fértil para crescimento. Exatamente. Para que as pessoas realmente estejam ali e elas tenham objetivos próprios, porque isso move o ser humano, né? E se você realmente acordar no dia e não quiser ir trabalhar, de fato, você tá brotando a sua plantinha no lugar errado. Exato, ela não vai frutificar, Não né? vai. E o ensinamento é muito isso. Eu acho que eu nunca pensei em ser professora, apesar de quando você é pequenininha, as meninas normalmente crescem com esse, nossa, eu vou ser professora e tudo mais, né? Depois,
quando era para ser uma profissão, nunca pensei nisso. Mas, apesar de ser contadora e ficar na parte fiscal, eu sempre estou ensinando, seja outras áreas ou a minha própria área. É óbvio que a parte técnica me fez me tornar referência, então é um pouco mais fácil, mas desde o início, mesmo sem tanto conhecimento e experiência, eu sempre gostei de fazer essa troca, mostrar pelo menos como eu tô fazendo para ver tanto se tá certo quanto o que eu posso melhorar, fez com que eu identifique exatamente que a gente precisa ter esse solo fértil, independente do nível que você esteja, porque a partir do momento que você está ensinando alguém, você também está aprendendo. Aprendendo a como se comunicar, aprendendo a ver se o entendimento da pessoa está correto e também vendo novos olhares para aquela atividade que você achava que só tinha aquela forma de fazer, né? Ou aquele conhecimento só tinha aquela interpretação. E essa troca é muito boa e agrega valor para ambas as pessoas, né? Sim. Quando você ensina as pessoas, o que você percebe que mais trava elas no crescimento? Eu acho que é achar que aquilo, você não precisa daquilo. Eu acho que todo mundo precisa continuar sempre em crescimento, buscando e tudo mais. E a partir do momento que você tem para você que aquilo não cabe na tua função, que aquilo não cabe na tua trajetória, você tá travando tanto você, quanto o processo, quanto qualquer área da sua vida, porque a gente tem que estar em constante crescimento e mudança, e se você não está aberto e receptivo a isso, você vai estar se prejudicando. Sim, e como que quebra essa objeção da pessoa? Quando você está na liderança do time, você depende, né, do teu time ali que tá junto com você para fazer esse processo acontecer. Eu acho que daí a gente acaba se sensibilizando por conta do lado humano, né? A partir do momento que você identifica que aquela pessoa tá se travando, você tem que mostrar o quanto ela vai estar impactando no outro também. E pelo menos todas as experiências que eu tive com relação a isso, a partir do momento que eu mostro o impacto, a pessoa já cede, porque ela vai estar vendo que aquilo não é somente para ela, né? E deu certo. Muito legal. Eu falo bastante sobre protagonismo feminino também. Sim. E eu sempre digo que não é uma bandeira de feminismo, nem uma bandeira de... aquele discurso que para mim é um discurso vazio, né? De você buscar a igualdade no mercado, Uhum. de você assumir um lugar que muitas vezes você tenta buscar na força, né? Então eu sempre trabalho por uma vertente de que o protagonismo, ele é você entender qual é o teu lugar no mundo, na tua trajetória e protagonizar a tua própria história. Né? Exato. Então eu trabalho bastante nesse sentido. E eu queria entender com você se houve algum momento da tua trajetória que você sentiu que você estava nos bastidores da sua vida e que você passou a assumir o protagonismo. Eu acho que a mudança de chave com relação a isso foi exatamente a faculdade, porque eu acho que eu sempre idealizei. Eu vou estudar, eu vou fazer vestibular, eu vou fazer um cursinho, isso. Aí eu vou entrar na faculdade, aí eu vou casar. Era esse meu pensamento. Aí a hora que aquilo realmente se torna realidade, você vê que aquilo é uma idealização dos outros sobre você, e não que você quis realmente aquilo. Então, quando eu entrei na faculdade e veio essa avalanche de informações e culturas diferentes, eu percebi que eu não estava sendo protagonista da minha vida. Eu tinha seguido um roteiro que deu certo, porém, ele não cabia mais ali. Uma, porque eu não tinha a sequência desse roteiro, e outra, que eu achava que era aquilo que eu queria e na realidade não era. Eu não quis logo casar, eu não quis mudar de profissão, porém, eu precisava achar a nova lacuna para eu ser quem eu era. E com isso foi um crescimento e uma descoberta dia a dia para que eu conseguisse ser quem eu realmente sou. E o protagonismo é você ver que você tem capacidade e que é possível você chegar naquilo. E a partir do momento que você é quem você quer ser, você não precisa lutar e você se posicionar de forma bruta. Você, sendo quem você é, as pessoas já vão te enxergar e te colocar no lugar que é seu, né? Maravilhoso, maravilhoso. Nesse momento em que a gente decide protagonizar, e aí você descobre que muitas coisas
na tua vida foram idealizadas por outras pessoas, né? Como que você conseguiu lidar com isso? Porque isso envolve expectativas dos outros. E Sim. quando a gente decide caminhar uma jornada própria, né? Uma jornada alinhada com aquilo que a gente sonha, com aquilo que a gente tem como objetivo, muitas vezes entra em conflito com essas coisas. Como que você lida com isso? Eu acho que foi muito bom ter pessoas próximas que acreditavam no meu potencial. E apesar de eu, às vezes, não ter confiança em mim mesma, eles falavam, não, você consegue. Mas eu acho que foi muito autoconhecimento para que eu pudesse deixar de lado os obstáculos e as opiniões das pessoas que achavam que aquilo não cabia a mim, para que eu pudesse continuar no meu objetivo, né? Então, a partir do momento que você conhece e sabe que aquilo realmente é para você e é o que você quer e vai te fazer bem, você consegue ignorar as opiniões alheias e focar no seu, né? Uhum. E depois da maternidade, você acha que você ficou mais fraca ou mais forte profissionalmente? Muito mais forte, acho que em todas as áreas da nossa vida, porque a gente passa por um processo que você imagina como é, mas só quando você realmente tá ali, você entende de fato o que acontece, o turbilhão de emoções e hormônios e tudo mais, mas você arranja forças que você nem sabia que existia, você achava que você já estava no seu máximo e você vê que você tem muito mais para oferecer. E na parte profissional, você acaba arranjando uma garra para que você consiga tirar os sonhos e os objetivos do papel. E a cada dia é uma nova oportunidade e você tem ali um porquê, né? Apesar da gente ter o porquê baseado no que a gente quer para nós mesmos, independente de ser mãe, quando você vê que você já teve uma conquista muito boa, que é o seu filho ao seu lado, você consegue ter essa força triplicada. Muito bom. Ana, a gente já está caminhando aqui para o final do nosso episódio de hoje. Sim. Mas antes de finalizar, eu queria primeiro saber se existe algum ponto da tua trajetória que você ainda gostaria de compartilhar com essas mulheres, né? Que a gente talvez não tenha abordado aqui, que eu não tenha perguntado. Tem algo que você queria acrescentar? Eu acho que é muito bom nós, mulheres, termos a confiança interna entre nós. Eu sei que às vezes é fácil a gente falar, é muito bom a gente ouvir isso dos outros, mas a parte prática, ela só funciona se isso for real. E para a gente ter essa confiança, a gente tem que buscar o autoconhecimento, a gente tem que saber na ponta do lápis, quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos fracos, para que a gente consiga ajustar cada coisa e trazer para o lado bom. A partir do momento que eu identifico aonde eu tenho dificuldade, qual que é o meu ponto fraco, eu consigo reverter para que ele não me prejudique. Eu não preciso ser excelente em tudo, mas a partir do momento que eu identifico isso, eu consigo melhorar a cada dia. E eu consigo saber aonde eu tenho que ter esse cuidado para não ter autossabotagem. Acho que nós mulheres temos muito isso entre nós, muito por conta da parte externa que tem os julgamentos, mas com a confiança e o autoconhecimento você consegue isolar isso e seguir a sua própria trajetória, né? Então, eu acho que eu tive muita dificuldade disso por ser jogada, assim, tanto na parte pessoal, desde cedo, muitas responsabilidades, quanto na parte ali profissional, que agora você vai ser uma coordenadora, por exemplo, e tem uma grande equipe abaixo de você, a confiança e o autoconhecimento fez com que eu conseguisse lidar com cada dificuldade ou com cada conquista muito bem, para que aquilo não se tornasse um fardo a mais, né? Então, acho que eu deixaria essa mensagem para todo mundo, que se você conseguir ter esse autoconhecimento, você consegue ir muito longe. Muito legal. Você acha que existe competição entre as mulheres? E por que, se sim, né? Por que você acha que isso é gerado e muitas vezes instigado? Olha, eu acredito que exista muito, mas eu acho que eu consegui isolar isso de mim. Mas eu imagino que isso exista porque ainda
muitas pessoas não conseguem deixar isso de lado e se importam muito com isso. E quanto mais a gente der ouvidos para esses julgamentos e essa competição, mais a gente vai estar levando isso adiante. E é muito difícil você conseguir cortar isso, porém, somente assim a gente vai conseguir acabar. E a partir do momento que você entender que cada um é protagonista da sua própria vida, você consegue isolar isso. Você consegue entender que não existe uma competição. Cada um tem uma linha diferente, uma trajetória diferente, né? Então, eu vou muito por esse lado e gostaria de compartilhar que se você cortar o mal pela raiz, logo a gente consegue acabar com isso. Sim, é por isso que eu sempre digo que protagonizar a sua história é você assumir o seu lugar no mundo e não competir com ninguém, não é mesmo? Com certeza. Ana, muito obrigada pela tua participação aqui hoje. Foi uma honra receber você, conhecer um pouco mais da tua história, da tua trajetória, das tuas decisões, do teu modelo mental. Foi algo extraordinário. E mais uma vez, estamos finalizando aqui o nosso episódio de hoje, percebendo que sim, é possível vencer e principalmente se a gente tiver direção, ação e coragem. Vamos juntas?